Bem, amigos, estamos de volta com o X da Questão. E como eu havia anunciado no último bloco, nós estamos recebendo hoje a doutora Marília Dantas. Doutora Marília, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu gostaria, primeiro, que você se apresentasse, né? Você é psicóloga, não é isso? Sim, sou psicóloga. Né? Você tem atuação aqui na cidade de Petrópolis nessa área, mas em que segmento? Bom, é muito prazer em estar aqui no seu programa, né, Márcio? Na verdade, eu atuo aqui em Petrópolis nas 3 principais áreas da psicologia, ou seja, clínica, organizacional e escolar. Então está joga em todas as posições. Você também é professora aqui, universitária da nossa cidade, né? Sim, você sim. dá aula em que instituição aqui da nossa cidade? Eu dou aula atualmente na FASE e na Estácio, na Universidade Estácio de Sá. Nessa atuação sua como professora, você atua em que disciplinas? Bastante variado, Márcio. Psicologia aplicada à moda, psicologia jurídica, recursos humanos, história da psicologia, psicologia social. É bem variado. O currículo é vasto, né? Você também teve a oportunidade, nós estivemos conversando antes do programa, para você que está em casa, Marília também, doutora Marília, ela teve a sua formação na França, fez doutorado na França, né? Uhum. Você pode contar um pouquinho sobre a sua vida lá em Paris, na época desse seu doutorado? Há quanto tempo faz isso? Eu fui em 2005, através de um programa da CAPES, que se chama Programas de Desenvolvimento de Estágio no Exterior, onde a gente fica, é o que chama de doutorado sanduíche, né? Então, aquele miolo a gente faz fora. Fiquei 6 meses em Paris. A vida, quer dizer, além de ter sido uma experiência ímpar do ponto de vista da formação, teve também a experiência humana, de viver numa cidade, acordar, ter a rotina, ir ao banco, fazer compras, conviver com as pessoas do bairro onde eu morei, no caso eu morei em Montmartre. Então, foi uma experiência muito legal. Uma curiosidade, nós que já tivemos essa oportunidade de conhecer outros países, a gente nota uma diferença muito grande em determinados aspectos dos países de fora em relação ao Brasil. Quais as principais diferenças, contrastes que você sente entre a França e o Brasil? O que eu gosto muito da França, primeiro essa preocupação que eles têm com as causas sociais e humanas. Eu acho que essa é uma coisa que difere muito, porque a França foi o berço da maior das revoluções sociais e humanas, foi a Revolução Francesa. Então você vê até hoje esse respeito. Claro que eles estão em crise, mas eles tentam manter certos valores que são a própria identidade do país. Então isso está, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito, você está no ponto de ônibus, primeiro você tem todo o itinerário de todos os ônibus que passam. E tem um painel eletrônico que avisa quando é que o próximo número 80 vai passar. Então ele vai passar daqui a 5 minutos. E realmente, daqui a 5 minutos ele passa. Então são essas pequenas, esses dispositivos cotidianos que fazem a vida funcionar melhor. Eu acho que isso é que realmente mais me chama a atenção. Há um contraste entre os países ditos do primeiro mundo em relação ao Brasil, por exemplo, essa questão da pontualidade, né? Sim. Dizem, não sei se é verdade, que os franceses, se você não chegar na hora, se você não comparecer no evento que você disse que iria, você arruma um inimigo, né? Assim que, pelo menos um amigo meu que já viveu na França, não sei se é a região dele, falava que eles são extremamente intolerantes com pessoas que não cumprem horário. Eu não sei se lá em Paris acontece isso. Não, assim, né? Mas o que eles fazem questão é que se você disse alguma coisa, eles esperam que aquilo seja cumprido. Seja em termos de horário, seja em termos de compromisso, de trabalho. Então, isso é uma coisa legal, o valor da palavra. Aqui as pessoas, vou te convidar para ir jantar lá em casa, e nunca convida, some. E às vezes convida, o sujeito diz que vai e não aparece, isso é pior ainda, diz que vai, aí você prepara tudo, o outro não aparece. Então esse valor da palavra é uma das coisas que eu também mais aprecio, porque realmente o que você fala, salvo se acontecer uma coisa assim muito especial, extrema, mas vai funcionar sim. A França acaba tendo uma influência sobre a nossa cultura. Aliás, uma influência sobre a cultura do mundo em geral, né? Os franceses
até Paris sempre foi um foco da onde os ricos do século retrasado mandavam seus filhos, mandavam estudar. E nós acabamos copiando aqui no nosso país e nas nossas cidades até o estilo de vida francês. Ao longo de muito tempo era o francês que era ensinado nas escolas, né? O inglês vem da Segunda Guerra Mundial para cá, na década de 60 e da de 70, mais para cá, essa influência do inglês na nossa cultura. E o francês era a língua que se ensinava nas escolas, as pessoas tinham o sonho de conhecer a França. Né? E hoje a diversidade cultural levada pelo cinema, pela TV, acabou botando assim, a América em evidência, mas a França ainda é um lugar requintado, né? É um lugar da cultura. Aliás, os americanos, eu não sei se você percebe isso, os americanos gostam muito de a França. Né? Gostam particularmente de Paris e da Provence. Esse Paris ainda é o primeiro destino mundial, a cidade que recebe o maior número de visitantes por ano. Paris tem aquele aspecto também cultural, né, de museus. Você havia me dito mais de 400 museus. Tem museu para tudo em Paris, tudo. Tem museu do fumante, museu da boneca, museu do chocolate. Tem museu para todos os gostos. O sujeito que gosta de museu vai passar cada dia do ano num museu diferente, ainda vai faltar museu para visitar. Vai faltar dias. Vai ter que ter mais dias do que 300 dias no ano para poder visitar museu em Paris. Mas, logicamente, nós vamos falar mais detalhes sobre Paris daqui a pouquinho, porque, inclusive, a Marília e a sócia dela, qual é o nome da sua sócia? Sandra, né? A Sandra, ela é promotora de justiça, né? Aqui na cidade de Petrópolis. Sim. Elas são sócias no SEAC. O SEAC é uma instituição que tem uma função cultural aqui na nossa cidade. E eu gostaria de fazer perguntas a você agora nesse sentido, para que você fale um pouco mais do SEAC. Certo. Bom, o SEAC, Márcio, o nome SEAC é uma homenagem ao Laboratório de Sociologia, onde eu fiz o meu doutorado na França, né? Exatamente SEAC, Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano. E, na verdade, o SEAC foi a conjunção de dois projetos culturais, meu e da Sandra, que tentamos unir numa mesma instituição cinema, escola de idiomas, consultoria, cursos livres, viagem, atividades culturais. Então, realmente, o SEAC é complexo para a gente explicar, né? Tem muitos desdobramentos, mas, em síntese, é a união entre esses dois sonhos. Dois sonhos de duas pessoas que estão ligadas diretamente à cultura. Eu gostaria de falar o seguinte: o SEAC é meu concorrente, sabe? Eu sou dono de um curso de inglês e de espanhol, e o SEAC tem lá curso de inglês e espanhol, de francês, de mais do que? Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, russo e português para estrangeiro. Bom, você que quer falar qualquer idioma, quer virar poliglota, você pode ir para lá, desde que você vá fazer inglês e espanhol na Vox, né? Mas o restante você pode fazer lá sem problema. Olha, o fato de Marília estar aqui é a prova viva de que nós não somos concorrentes. Não somos. Nós temos um mercado imenso na nossa cidade. O meu público é um, o público da Marília é outro, e não há nenhuma concorrência entre nós, e isso que fique bem claro para o público, até para os meus alunos, né? Agora, se você for para lá, vou ficar muito feliz. Se os alunos de lá vierem para cá também, eu fico. Eu já mando alunos para a Marília. Marília não tem problema de mandar para mim, se for mais cômodo para a pessoa, o horário for mais fácil, nada disso. Exatamente. Então, mas, na verdade, além desse aspecto das línguas, o SEAC eu sei que tem outras atividades, palestras, seminários. Sim. Você poderia falar um pouco sobre isso? Posso sim. Pelo menos, Márcio, uma vez ao mês a gente procura promover algum tipo de evento gratuito, aberto à comunidade. No mês passado nós promovemos uma palestra sobre a mitologia dos orixás. Esse mês eu fiz a palestra sobre Paris. Ainda vamos ter um concerto, o clássico dos populares, no dia 21, a terça-feira, também aberto, com vozes e violão. Então, é um espaço de cultura. E nós temos também uma agenda mensal com cursos livres, dos mais variados, desde gestão de recursos humanos até departamento pessoal, indo até a história dos templários, que agora em abril a gente vai lançar, história da Turquia,
café letrado, o estudo de uma obra, de um autor. Então, a gente procura realmente ter uma diversidade bastante grande de atividades ligadas à cultura, né, ao aprimoramento do sujeito. Né? Outro aspecto também do SEAC, você falou que vocês têm um cineclube e quando vocês passam sessões de cinema, vocês têm uma pessoa que é formada, inclusive, no exterior, na área de cinema, que comenta e faz um trabalho em cima do filme. Não é só para você ir lá no cineclube assistir o filme e ir embora. É um trabalho muito mais profundo. Você poderia falar sobre isso? Claro, nós temos a Lília Almeida, ela é formada em cinema pelos Estados Unidos, Minnesota, e nós duas levamos o debate. Ela pega mais a parte técnica, né? Por exemplo, qual a importância daquele diretor do ponto de vista técnico, das revoluções que ele criou, até na filmagem. Aí eu falo um pouco da história, do conteúdo, da trama dos personagens, do registro histórico. Então o debate é bem legal, é a sexta-feira, quer dizer, é um final, né? O início do final de semana. E toda sexta-feira? Toda sexta-feira. E sempre com uma proposta pedagógica, didática e social também. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o programa que vocês fazem, na verdade, numa viagem a Paris. Sim. Né? Mas antes de falar sobre a viagem a Paris, eu gostaria de que você falasse como as pessoas chegam ao SEAC, né? E também como se comunicar com você, porque eu sei que vocês estão no Facebook, eu sei que as pessoas podem entrar no Facebook de vocês, né? E vão ter informações, porque eu acabo conhecendo a programação do SEAC muito pelo Facebook. Eu entro lá e todos os dias praticamente eu recebo as informações dessa programação. E aí, onde fica o SEAC, exatamente para que o público em casa possa localizá-lo com bastante facilidade? Certo. O SEAC fica situado na rua Visconde do Uruguai, no Valparaíso, nos fundos do SMH. É uma casa com bandeiras. Né? É muito fácil chegar ali quando você entra na rua da Willemsen, né? Willemsen. Você seguindo até o final daquela rua, antes de descer, de dobrar à esquerda, do lado direito, é onde fica o SEAC. Então é bem fácil você que buscar o SEAC, ali é até fácil estacionar, dependendo do dia, da hora. Tem bastante lugar ali para estacionar. Ao longo da rua, a rua é bem longa. Eu, aliás, das vezes que eu fui ao SEAC, eu parei todas as vezes na porta. Eu dou muita sorte em matéria de estacionamento. E como encontrar vocês pelo Facebook, para que a pessoa possa estar recebendo diariamente essas informações do SEAC? Bom, o nosso Facebook é SEAC Petrópolis. E também nós temos o telefone 2231-6862. Nós temos também um site www.seac-petrópolis.org. Temos o e-mail também, seac_petrópolis@terra.com.br. E basicamente, eu acho que a principal forma talvez seja o telefone, né? 2231-6862. A gente vai ter muito prazer de estar passando toda a programação do mês, da semana, do dia, para quem Eu só queria que você repetisse o telefone mais pausado. 2231 68 62. Ao longo do programa você vai ver o telefone da Marília aqui na barrinha onde aparece o nome dela, né? E você poderá anotar sem problema. Nós temos 1 hora de programa. Sim. Com certeza as pessoas terão a oportunidade, se não ouviram, não conseguiram anotar, terão a oportunidade de anotar o telefone do SEAC. Agora, nós vamos, eu gostaria, antes até de dar sequência falando sobre Paris, eu gostaria de falar sobre o contato conosco. Se você quiser fazer contato também com o programa X da Questão, você pode acessar a nossa página no Facebook, né? www.facebook.com/X da Questão. Você poderá curtir a nossa página quando você quiser. E, logicamente, também, caso você queira ter contato com a Vox Idiomas, 2233-2565. Agora, falando mais especificamente sobre a viagem a Paris, que vocês estão organizando, Sim. que, aliás, estão organizando, que já foi um sucesso, já podemos dizer que já foi um sucesso, porque estão esgotadas as vagas, estão fechadas, mas em virtude do grande sucesso, vocês inclusive resolveram
criar um novo pacote, um novo grupo, que vai viajar dentro de alguns meses. Então, nós vamos falar sobre essa possibilidade de você entrar nesse outro grupo, e nós vamos ver um pouquinho sobre Paris. Como surgiu essa ideia de também começar a organizar viagens através do SEAC, viagens culturais? Foi também um pedido dos alunos, né? Porque como a gente fala muito nos países, e na verdade o nosso curso prioriza um mergulho na cultura, nas artes, na gastronomia, na música, na literatura, na história, os alunos nos pediram para que a gente reunisse todos esses aspectos numa viagem cultural. Isso já tem, Márcio, esse pedido já tem mais de 3 anos. E a gente ficou amadurecendo a ideia, tentando formar um tipo de viagem que realmente oferecesse o que os alunos estavam nos pedindo, né? Dentro de um pacote razoável, bastante razoável em termos de preço e qualidade. E aí, então, a gente se sentiu mais seguro agora de lançar essa primeira viagem, que lotou muito rápido, né? Um dos aspectos que eu noto nesses pacotes, nessas viagens que são feitas para o exterior, é que vendem milhares de pacotes. Um operador de turismo vende 200, 300, 400, lotam ônibus, vão para aqueles pontos turísticos onde os restaurantes são lotados e tudo isso. E pelo que nós conversamos, vocês estão fugindo dessa mesmice dos pacotes turísticos. É verdade. Né? Às vezes, para que a pessoa tenha uma economia que não é nem no valor teu, até é um preço que as pessoas vão se espantar, né? Que é baixo comparado a esses outros pacotes dessas grandes operadoras. Mas você que é turista, ou até turista marinheiro de primeira viagem, não se engane. Às vezes você vai para uma viagem onde você vai chegar com 40 pessoas dentro de um ônibus, 50 pessoas dentro de um ônibus, parar na porta do restaurante, você já sabe o drama que será o atendimento, e principalmente se tiver 2, 3, 4 ônibus, como às vezes fazem umas verdadeiros trens de ônibus de turismo. A gente costuma dizer que são viagens sem alma, né? Nós conversamos aqui, na verdade vocês fizeram algo que foge totalmente disso. É uma viagem, na verdade, personalizada, né? Não é isso? Uma coisa interessante, até nesse primeiro grupo que já está fechado, mas metade das pessoas nunca foi a Paris. E realmente foi ao encontro do sonho da pessoa, né? Eu sei que, assim, as pessoas que não têm o hábito de viajar, nunca viajaram, eu adoro viajar sozinho. Eu não gosto, nunca viajei com a agência de viagem, com guia de turismo. Quando eu vou viajar para qualquer lugar, eu estudo sobre o lugar, eu procuro informações sobre o lugar, e aí o que acontece? Mas a maioria das pessoas não tem essa facilidade, e nem a coragem de fazer o que eu faço. Talvez por falar inglês, por ter uma certa facilidade com as línguas, a gente se sinta mais à vontade, mais autônomo para fazer essas coisas. E o grande problema é esse. Eu vejo, porque como a gente acaba fazendo viagem, conhecendo lugares turísticos, a gente acaba vendo a realidade dos turistas que estão ao nosso redor, né? Que estão ali como que bois guiados e passam pelas coisas. Eu já cansei de ver, eu estar observando ou estar em algum lugar e vendo que as pessoas estavam perdendo o importante do passeio, porque o guia tinha aquele compromisso de tenho que cumprir o horário, eu tenho que passar correndo por aqui e eu tenho que chegar onde vende porque eu tenho que ganhar comissão, né? Parece que porque eu acho que muitos desses pacotes eles estão formatados de uma forma assim, sei lá, são 6 países em 9 dias. Porque dá aquela ideia de que você vai conhecer muitos lugares. Quanto mais, maior o número de cidades, maior a ilusão de que você conhece o mundo. De fato conheceu a Europa e tal. O nosso pacote é o contrário. Nós vamos ficar em Paris. Vamos ficar 8 dias e 7 noites em Paris. E uma coisa que eu vou muito a Paris, eu gosto muito de fazer baladas a pé. Até faço lá com professores que conduzem os grupos, então você vê grupos na rua passeando pela cidade, alguém contando a história de um lugar. E Paris é cheia de história, né? Realmente, uma pedra conta uma história, uma árvore conta uma história. Eu acho que aquelas pessoas que vão a Paris, elas já têm até a ideia disso, né?
elas de repente se surpreendem, porque na verdade mostram-se pontos turísticos a toda hora, Torre Eiffel, Louvre e essas coisas, mas Paris tem muito mais do que isso. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês imagens, eu selecionei 50 imagens dos lugares que você tem em Paris e que você de repente nem conhece, né, que você poderá conhecer nessa e talvez em muitas outras, né, porque um ano é pouco para Paris, talvez, né, tem que ter muito Paris tempo. É inesgotável, né? Realmente a gente já parte do princípio que a cidade é inesgotável. Por isso... O que eu gostei na sua ideia também, né, nesse pacote, é que você de repente pode fidelizar as pessoas que estão viajando com você, uma sugestão que eu estou fazendo aqui no ar que nem não havia comentado. Fidelizar o seu viajante, né? Este ano nós vimos um aspecto de Paris, no ano que vem nós vamos ver outro aspecto, outro lado de Paris, isso é uma coisa que pode... Exatamente, porque hoje você vai, em 8 dias você visitará vários pontos, mas ainda sobrará muita coisa em Paris. Aliás, em Paris não, na França em geral, né? Na França inteira é muito grande, né? A gente faz agora em maio a primeira, em setembro a segunda e... a nossa intenção é, ano que vem, fazer a Provence, que é outro lugar também mítico, né? Lavandas e, enfim, vinho e Idade Média e arquitetura e flores e toda aquela parte da decoração da Provence, da atmosfera da Provence e muita gente gosta. A França é quase que um museu inteiro, né? Aliás, tem diversidade de paisagem, diversidade arquitetônica, você tem diversidade gastronômica, você tem artística, né? Você tem a natureza também. Enfim, vai do Mar do Norte ao Mediterrâneo, você moda, acaba... Né? Tem a história, tem o luxo, tem os reis, tem... Quer dizer, quanta coisa nasceu ali. Se você escolher um tema para uma viagem, vamos ver o lado da nobreza. Sim. Você vai perder 10 anos lá e não vai conseguir ver todos os castelos e tudo que tem na França, né? Eu acho uma coisa interessante, o filme do Woody Allen, né? Meia-Noite em Paris, foi o filme que conseguiu a maior arrecadação do Woody Allen. Não foi nem Nova York. Não foi Nova York. Nesses aspectos, eu gostaria de fazer um breve intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com o X da questão.